Olá, alegria de estar aqui com você, hoje no Cá Entre Nós, recebendo mais uma vez Josi Mansur. Bem-vinda, Josi. Obrigada, Fernanda. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a doutrina secreta. Porque na vida a gente quer se conhecer, cá entre nós. E a Sociedade Teosófica aqui em Florianópolis, a loja Florianópolis, está de endereço novo. A Rua Tenente Silveira, número 482, sala 501, com uma ampla programação que você pode verificar no site oficial da Sociedade Teosófica, www.sociedadeteosófica.org.br. Lá tem uma aba Teosofia nos Estados. Aí você clica e depois em Florianópolis para saber a programação daqui de Florianópolis ou da sua cidade, caso haja Sociedade Teosófica aí, ok? Então, como anunciamos, vamos conversar com Josi Mansur sobre, inicialmente, Josi, o curso que você vai dar, um curso introdutório sobre a doutrina secreta. Como estudar a doutrina secreta, não é isso? Sim. Explica pra gente, explica, por favor, para o telespectador. Bom, a ideia original desse trabalho, né, ela surgiu ano passado, onde nós estudamos num grupo interno, né, as principais instâncias, começamos um estudo mais aprofundado e surgiu a ideia da gente abrir essa proposta de estudo para o público, né? Quem realmente tiver interesse em estudar. Então, nós estruturamos uma programação orientada pelas sugestões de Blavatsky ao longo da sua exposição sobre a doutrina secreta e esse trabalho vai começar trabalhando com as 4 principais ideias da doutrina secreta e as 3 proposições, que está dentro do proêmio, né? E assim nós vamos aprofundando os principais conceitos de cosmogênese, que é a origem do universo, e antropogênese, que é a evolução, a origem e evolução humana, né? Ótimo. Esta obra, a Doutrina Secreta, no ano passado, completou 130 anos de lançada. Foi em 1888. São 6 volumes na edição brasileira, da editora Teosófica, tradução do senhor Raimundo Sobral, que foi um presente para o público brasileiro. Então, dia 25 vai começar o curso, não é isso, Josi? Isso. Uma segunda-feira, 6 horas da tarde. Exato. Está aberto a quem estiver interessado, não é? A pessoa pode pesquisar aí, caso não conheça, pesquisar um pouco sobre a doutrina secreta de Helena Blavatsky, principalmente a cosmogênese e a antropogênese, que são os 2 volumes que a Josi vai trabalhar inicialmente. Bom, você falou das 4 ideias fundamentais desta obra, a doutrina secreta. A primeira qual é, Josi? A primeira ideia é a unidade fundamental de toda a existência, né? Que a Sociedade Teosófica, quando ela foi fundada, né, o principal lema da Sociedade Teosófica é a fraternidade universal. E essa fraternidade vem dessa primeira grande ideia, que é a unidade da existência de todas as coisas. Que nós somos uno, né, que não existe separatividade, apesar de estarmos em ciclos evolutivos distintos, mas somos um. E essa é a ideia fundamental para se começar o estudo da doutrina secreta. E é isso que Blavatsky coloca, que nós temos que ter uma consciência mais ampla, ou ampliar a nossa consciência em relação a essa ideia, né, de que nós não somos um conjunto de coisas, né, mas nós somos uma unidade. E isso é diferente de ser um conjunto de coisas, né, ou de reinos, ou de objetos, ou de formas. Nós somos uma grande unidade, e essa unidade de existência, ela está num plano, né, espiritual. E é esse plano espiritual, essa grande alma espiritual, essa grande consciência universal, é que rege a existência de todas as coisas. Então essa é a principal ideia, né, da grande ciência oculta, que é a doutrina secreta. Doutrina secreta não é o nome de um livro, né? Sim. Ela é o conjunto, né, um grande sistema teosófico que permeia as grandes civilizações, né, que permeia os ensinamentos dos grandes mestres ao longo de toda o ciclo da humanidade, né, desse mundo e de outros mundos que já existiram. Porque a noção da unidade pressupõe que haja vida em tudo no universo, em todos os reinos, em todos os planetas. A vida pulsa ali, não é, Josi? A consciência pulsa de alguma maneira. Exatamente. Como é isso? E essa seria a segunda grande ideia, que é uma ideia muito bonita, né, trazida pela doutrina, que é a ideia de que não existe matéria morta. Então não existe nada morto, não existe matéria inorgânica. Tudo no universo é vivo,
né? Tudo tem por trás uma essência, né? Uma consciência de acordo à sua percepção. Então, ela coloca uma questão que fez um boom na época, né, para os grandes estudiosos, para os grandes cientistas, né, que se os minerais têm alma, têm consciência, então significa que existem vida em vários planetas. Né? E essa questão é uma questão interessante, muito bonita de se refletir, né, de que existe vida desde uma grande galáxia a um pequeno átomo. Claro. Né? E cada um tem a sua própria alma, a sua própria consciência perceptiva. Pode ser uma vida diferente do que nós conhecemos no planeta Terra. Exatamente. Nesse nível físico. Exatamente. Há níveis mais sutis, não é isso, Sim. Josi? Mais imperceptíveis aos olhos físicos. E esse é um outro grande conceito que está dentro da primeira ideia, né, da unidade, que essa unidade, essa existência, ela se dá em planos visíveis e invisíveis. E, então, estudar essas ideias e desmembrando esses grandes conceitos que estão contidos nelas faz com que a gente perceba no nosso cotidiano que nós não somos separados de nada, né, e que nós não estamos aqui por acaso. Nós fazemos parte de um grande plano. Sim. Espiritual. E esse plano espiritual vem se diferenciando até chegar a um corpo de matéria que nos constitui como forma humana, né? Ou como todas as outras formas dos grandes reinos. E essa ideia da unidade é que permeia a construção e a existência de todas essas formas. Sim. Há uma diversidade dentro da unidade, se podemos dizer assim, que na manifestação há uma diversidade de temperamentos, de reinos, aparentemente formas diferentes, onde a consciência habita, né, em cada plano de uma maneira, e me parece que evolutivamente a tendência é esta. A vida que habita uma forma desenvolver cada vez mais a sua consciência. Sim, é porque se a gente trabalha com a ideia da unidade, ela em sentido homogêneo, né, ela é a grande origem de todo esse princípio. Né, é como os hindus chamam o grande karana, né, a grande causa sem causa. Quando essa grande causa sem causa se manifesta, né, ou ela irradia, o absoluto irradia o seu primeiro raio de existência, ele ainda é matéria indiferenciada, é matéria homogênea. Sim. Quando essa matéria está pronta para diferenciar-se e inicia o processo da manifestação, essa manifestação sempre vai ser dual. Então, o absoluto vai aparecer sobre dois aspectos, sobre um aspecto positivo, né, e sobre um aspecto negativo. O que significa esse aspecto negativo? É a substância, a grande substância da matéria que origina todos os sistemas. E essa é a impressão que nós temos na manifestação de que as coisas são separadas, mas na realidade elas não são. Né? Elas são o produto de uma única coisa. Né? E também isso, ao mesmo tempo, é um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que é dual, não é dual num processo de manifestação. Mas na realidade é uma grande unidade. Sim. Essa é a grande realidade da existência. Né? Isso para a mente concreta é um desafio, né? Para o intelecto é um desafio. A mente abstrata alcança essa ideia a partir de uma meditação, de estudo, de vidas, de trabalho nessa direção, de introspecção. Não é, José? A gente pode alcançar essa ideia da unidade. Tem seres que conseguem, né, o samadhi, digamos assim, e há pessoas também que passam por estados de quase morte e vivenciam essa ideia da unidade, desse amor universal que plasma tudo, que une tudo e que é tudo. Sim. Né? Você falou de duas ideias fundamentais. Agora, a primeira de unidade, né, para relembrar. Sim. A segunda, não existe matéria morta. E a terceira? E a terceira, ela vai falar de uma ideia que fala da nossa origem, né? Que o homem é um microcosmo. Sim, né? E que esse microcosmo contém todas as hierarquias que compõem os céus. Né? É muito poética essa proposição, essa ideia, no sentido de que o homem é essa grande ideia que faz parte da grande ideação cósmica, da grande ideação do absoluto. E o homem está contido já desde o início dessa ideia, só que ele vem se estruturando, né, ao longo da diferenciação dos 7 grandes planos do nosso sistema solar. E essa ideia é a ideia de que ele não está separado, né, ele faz parte dessa grande unidade. Isso é magnífico, né? O micro está no macro
o macro está contido aqui. Fala um pouco mais sobre isso, dessas hierarquias fazerem parte da nossa Constituição. Que hierarquias são essas? Blavatsky coloca que na instância 7, em Cosmogênese, né, que é uma instância muito poética, muito bela, né, totalmente simbólica, mas uma simbologia de uma espiritual muito grande, ela fala que essas grandes entidades, né, oriundas do absoluto, desse grande raio que irradia a vida, vai se estruturar em 7 grandes hierarquias. E essas 7 grandes hierarquias vão ter as suas grandes ocupações, né, que são as maiores hierarquias, os grandes demiurgos, né, que vão dar origem ou os grandes arquitetos do mundo, a estrutura do cosmos e todos os seus elementos que vão compor essa estrutura, e ali essas hierarquias vão trabalhando e fazendo as diferenciações e os trabalhos com esses elementos químicos, eletromagnéticos que compõem a estruturação do cosmos. E essas hierarquias vêm se diferenciando até chegar às grandes hierarquias que vão dar origem à humanidade, que são os grandes instrutores que vêm trabalhar, encarnar na grande humanidade e dar origem ou ampliação à consciência humana. Isso é um assunto que requer uma distinção para todas essas hierarquias, né? Mas é um assunto muito profundo e muito belo, né? E de que nós não surgimos do nada. Sim. Nós surgimos dessas grandes mentes inteligentes que vêm se desenvolvendo ao longo de vários manvantras, né? O que significa um manvantra, né? Um manvantra significa um período de manifestação do universo. Um grande ciclo. Um grande Maha Manvantra, um grande ciclo, né? Dentro desse grande ciclo tem vários pequenos ciclos. E quando esses ciclos se estruturam, esses grandes seres, né, que conseguiram fazer a sua saga e adquirir a sua consciência plena, voltam para continuar o trabalho. Sim. E essa é a grande prova, né, da amorosidade do plano espiritual. Que nós não estamos aqui soltos e abandonados. Mas nós temos grandes mentes inteligentes que estão nos acompanhando no processo cíclico evolutivo. Até o final dos tempos nós temos até o final, entre aspas, dos tempos, esses seres estão nos acompanhando, ajudando a nossa evolução. Eu digo que sempre. Né? Mesmo que um ciclo se retraia, que cai e entra em pralaya, como os hindus chamam, onde ele se dissolve e se recolhe no seu grande ponto laya, no seu grande centro, ele vai ressurgir de novo e esses grandes seres novamente começam a sua jornada. Né? São os primeiros espíritos a se desenvolverem, né? A trazerem uma consciência. E são eles os nossos pais originários, né? Que vão deram a nossa forma, né? Trabalham a nossa consciência, nos inspiram no nosso fogo divino. Sim. E a quarta proposição qual é? Não a quarta proposição, a quarta ideia básica. Que você fica falando, eu fico viajando, né? O pensamento vai abstraindo, depois eu vejo que eu tenho que continuar aqui com o programa. E imagino que você também, telespectador, fique aí se questionando, pensando, arguindo, indagando, duvidando, afirmando também, enfim, todas essas ideias que ocorrem conosco, né, nesse processo de estudo. Porque a doutrina secreta, Blavatsky disse, não é simplesmente um livro para se estudar com a mente, com o intelecto, mas sim com o coração. Então nós temos que nos abstrair mesmo, deixar uma série de coisas de lado para poder haver, digamos assim, um vazio para que essas ideias possam penetrar em nós, não é, Josi? Quando eu falo coração, eu estou falando a grande faculdade mental dada ao homem, que é a faculdade búdica, né, que é a faculdade da intuição. Sim. E é com essa faculdade que se estuda, né, a ciência oculta. E ela não é uma faculdade que está presa à forma, ao dogma, né? Ela amplia. Né, ela amplia a capacidade da consciência humana. Então, é com essa capacidade que se estuda a doutrina. É como uma criança, né, que ela olha o mundo sem crítica, sem julgamento. Ela olha, ela investiga, né, e aquilo vai fazendo sentido para ela. E com aquilo ela vai construindo, né, o seu caminhar e a sua peregrinação e a sua evolução até ela crescer nos seus ciclos de existência. E assim é a alma humana.
E a alma humana, como ela percebe as coisas? Ela percebe através desse campo espiritual, desse grande campo espiritual átimo-búdico, né? Que é essa capacidade de ver as coisas como as coisas realmente são. E que existe em nós. Só que nós esquecemos disso. E nos impregnamos da forma, nos engessamos na forma mental, e ela nos impossibilita de adentrar a essas ideias mais abstratas e ideias que realmente fazem sentido na evolução humana. Então, tu me perguntaste sobre a quarta grande ideia, né? Só um minutinho, eu acho que talvez isso vai ficar para o próximo programa. Pode ser? Sim. Gente, então na semana que vem a gente continua conversando com a Josi. Nós vamos retomar essas 4 ideias fundamentais e vamos enfatizar a 4ª, entre outros assuntos, sobre a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Muito obrigado a você pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.